Sérgio, vamos começar assim, ó. Eu moro na área ribeirinha do Rio Madeira. Todo local que eu moro está alagado, com 1 metro até 2 metros acima do nível. Minha casa está dentro d'água, eu perdi tudo. O que eu faço quando eu voltar para casa? Bom, primeiro a gente, quando retorna a uma área alagada, principalmente essa que a gente vai ter aqui de Porto Velho e talvez de outros rios aí do estado, a pessoa tem que tomar muito cuidado com a lama que fica ali. Porque às vezes a gente fala assim, não deve entrar em contato com a água. Então, de uma maneira geral, as pessoas evitam esse contato. Mas quando elas voltam para sua casa, normalmente a enchente ela destrói a casa e traz um lixo para dentro de casa, e as pessoas têm que fazer a higienização da sua casa. Então também nessa hora também tem que tomar cuidado, porque naquela lama, que ela está com a água úmida, ela também pode conter uma bactéria, algum micro-organismo ali que também transmite as doenças. No caso, por exemplo, da leptospirose, o contato é com a água, mas a lama é o que é? É uma terra úmida. Então ali também tem o bacilo e essa pessoa também tem que evitar esse contato. Evidentemente que ela vai entrar na casa dela, ela vai ter que lavar esse local. Então o ideal seria, se ela ter bota mesmo de borracha, talvez nem todo mundo consiga, então colocar plásticos e amarrar na calça, se proteger. E lavar mesmo com rodo e água, evitando o máximo o contato com essa lama, né? E tentar limpar essa casa. Que tipo de produtos ela pode usar assim para higienizar mesmo? Isso, o certo é ela usar o hipoclorito de sódio, né? É o nome químico, que aí tem cândida, que boa, tem vários nomes comerciais, né? E aí ele fazendo uma diluição, né? E fazer como se fosse uma limpeza na casa, porque esse produto ele mata todas as bactérias, inclusive a da leptospirose, que não é a única que pode vir com as enchentes. Você pode ter hepatite, você pode ter outras doenças que causam diarreia. Mas esse nome, até o nome é assustador, leptospirose. O que é isso, doutor? Leptospirose também é uma bactéria, né? Lepto significa fino, então ela é uma bactéria bem fininha. E ela vive normalmente nos rins dos ratos. Então o ratinho, né, ele não fica doente com essa bactéria. Mas ao urinar, e essa bactéria fica no meio ambiente, se o homem entrar em contato, ele acaba contraindo essa doença. Então na época da chuva, qual é o problema? Na chuva a pessoa fica com a pele, ela perde um pouco da defesa da pele e pode machucar, pequenos fissuras, né? E aí ele está ali na água, ele volta na casa, ou alguns casos que parece que até está acontecendo aqui, o pessoal parece que está querendo fazer turismo na área alagada. Se tiver contato com a água e a água estiver contaminada, a bactéria entra e ela vai se desenvolver no organismo e ela causa uma doença chamada leptospirose. Quais são os sintomas dessa doença? É uma bactéria, então ele acaba causando uma infecção no corpo, uma infecção que pode ser generalizada. Então, normalmente, febre alta, dor no corpo e dor muscular mesmo, no músculo, Sérgio, dói mesmo, a pessoa fica prostrada, fica cansada, dor de cabeça. Em alguns casos, 5 a 10%, a pessoa pode ficar com os olhos amarelos, aqui na nossa região, a pessoa fala que está com tiriça, né? Pode acontecer isso. Então, o que é ideal é, toda vez que a pessoa tem um sintoma de febre, né, e teve contato com água ou teve em região alagada, que ela procure a unidade de saúde e vai contar essa história para o médico, e o médico vai avaliar se é um caso suspeito de leptospirose ou de outras doenças. E aí ele vai tomar as atitudes, né, pedir os exames, entrar com tratamento. O exame de sangue simples detecta a doença? Simples não, mas o exame de sangue ele detecta se é uma infecção bacteriana, então já é o primeiro sinal. Mas na realidade, o diagnóstico é clínico-epidemiológico, ou seja, o médico suspeitou que é leptospirose, ele não precisa esperar o exame dizendo o que é, ele já entra com tratamento. E como é que é o tratamento? Ele é antibiótico? A base do tratamento é a base de antibióticos, e são até antibióticos comuns, né? Ampicilina, amoxicilina, doxiciclina. Evidentemente que o médico tem que avaliar, porque tem criança, tem gestante, tem idoso, né? Então precisa ser prescrito por um médico. Mas são antibióticos, de uma maneira geral, nos casos leves e moderados, de prescrição via oral. Nos casos mais graves, você pode internar a pessoa e fazer a medicação na veia, e aí a penicilina e o Rocefin ceftriaxona. Nós estamos aqui na capital do estado, com a enchente forte mesmo, mais ou menos um mês. Já houve casos concretos de leptospirose? Sim. No Hospital Semetron, né, do dia 1º de janeiro até hoje, nós tivemos já 6 casos confirmados.
Em relação aos outros anos, na média que a gente tinha, um caso e meio por mês. Então, a gente teve uma tendência um pouquinho a mais. Mas isso é esperado porque, como essa enchente foi recorde, normalmente nessa época do ano nós temos casos de leptospirose. Então, não é novidade ter leptospirose nessa época do ano. Todo ano tem-se leptospirose, né? O que a gente tem que tomar mais cuidado é porque, como a área de alagamento está maior, mais pessoas podem estar entrando em contato com a água e, né, com essa bactéria. Então, os cuidados que têm que ser mais redobrados. Doutor, a gente anda por essas áreas alagadas aqui em Porto Velho, lá em Ji-Paraná, em Pimenta Bueno, em Cacoal, em que cidade for, e a gente se defronta não só com a enchente, mas com um lixo impressionante. É garrafa, é sofá, é fogão a gás, é roupa de cama, é de tudo que é porcaria que se joga no... E aí a natureza devolve, obviamente. E aí, quem vive perto dessas áreas onde tem tanto lixo, o que deve fazer? Olha, dengue, né, toda pessoa que a gente pergunta assim, o que deve fazer para evitar dengue? Todo mundo sabe, fala, não pode ter material tal. Esse material chamado de inservível, ele acaba ficando úmido e ele faz com que desenvolva o mosquito da dengue. Então, por exemplo, o dengue a gente sempre tem um surto logo depois de uma época de cheia. Então, o certo é tirar mesmo, é jogar fora, né, se pedir para a prefeitura mandar para um lixão, porque é nesse material que você acaba, às vezes, dando condições de uma doença, aí sim vir uma epidemia mesmo. Nós estamos numa região, doutor, em que nós somos na floresta, nós invadimos, nós tomamos a floresta dos animais. E eles, nessas épocas de cheias, saem, não vão morrer afogados, tentam se preservar. E aí, começa a aparecer ataques, picadas de cobra, de aranha, de escorpião. O que as pessoas devem fazer para se proteger disso também? Normalmente, também, nessa época, a gente tem um aumento da incidência de acidentes por animais peçonhentos, que é como você falou, escorpião, cobra. E a gente tem que tomar cuidado porque o rio vai subindo, o bicho, como você falou, ele não quer morrer afogado, ele vai saindo e quem mora perto... Né? Então, tomar cuidado, às vezes, sair perto do terreno, tá calçado, evitar de colocar a mão em toca, porque às vezes a pessoa é acostumada a fazer aquilo porque está longe da água, mas como a água vai chegando perto, o animal pode, às vezes, estar ali, está dormindo ali, está descansando, e aí que a pessoa na realidade, o animal, ele morde, na maioria das vezes, por uma defesa dele. Então, a pessoa tem que evitar, se vai ter que procurar debaixo de um pedaço de pau, vai com um pedacinho, uma vareta, cutuca primeiro, antes de enfiar a mão, e evita, sim, de qualquer maneira, andar descalço. Acidente por cobra, Sérgio, a maioria deles, 80% a 85% são nas pernas, ou seja, a pessoa se estiver dentro do possível com um sapato e uma calça jeans, uma calça de tecido mais grosso, ele já consegue evitar bastante acidente com animais peçonhentos. E os animais só atacam mesmo quando se sentem pressionados, assustados, é isso, doutor? É isso, não tem... Existem crendices, né, que a cobra vem atrás da pessoa, isso é tudo besteira. Na realidade, às vezes, o animal também espanta com o ser humano, às vezes ele vai correr para um lado, às vezes, coincidentemente, é o lado que a gente está, né? Mas ele não vem em cima, isso na realidade, mesmo a pico de jaca, que o pessoal tem aquela cobra, não, ela vem mesmo, ela vai atrás da pessoa, na realidade, é a pessoa que está na trilha dela, que está na frente da toca dela. Já tivemos casos nesse ano? Sim, sim. Como eu falei, essa época do ano a gente tem uma incidência grande, né? Em janeiro, de acidentes por cobra especificamente, já atendemos 14 pessoas no Semetron. Nossa Senhora. Bom, e agora a enchente em Porto Velho é histórica, nunca aconteceu algo parecido, até a gente não estava preparado para enfrentar uma situação dessa. Mas todos os anos nós temos cheias aqui na região amazônica. E aí, como é que... os diferenciais de atendimentos, o que mais o Semetron cuida, o que mais ele atende, que tipo de problema mais grave aparece? Então, essa época, como eu falei, aumenta a incidência de determinados agravos, determinadas doenças. Então, malária a gente pode ter um aumento de casos pós-chuva, dengue a gente pode ter um aumento de casos pós-chuva, acidente ofídico já tem um aumento durante a subida e depois também um pouco da descida, leptospirose, principalmente nessas áreas que é a área de alagamento, porque você tem, o rio vem e aí ele mistura a água da fossa com a água do poço, com a água do lixo, e aí na realidade pode vir um conteúdo aí de micróbios que são nocivos à saúde. De uma maneira geral, o hospital é preparado para isso, né? Nosso hospital é específico para essas doenças, e a gente espera que não tenha nenhum surto, nada que seja além da média, né?
é esperado também que esse ano seja tenha mais casos, porque realmente foi histórica essa cheia. Bom, ontem em Brasília, no meio da semana em Brasília, houve uma reunião com as autoridades rondonienses, com a presidente Dilma e vários ministros. E uma das decisões foi que, pós-enchente, vai vir para cá uma superestrutura de saúde pública, né? O Semetron já tem alguma informação sobre isso? Vai participar? Como é que funciona uma ação dessa? O senhor já participou disso? Normalmente o Semetron, no caso de doença, a gente sempre é chamado para opinar e para estar participando, né? Então eu acredito que se realmente tiver essa força-tarefa pós-enchente, eu acredito que os técnicos, né, do hospital, junto com a Secretaria de Saúde, a Agência de Vigilância Sanitária, deve estar chamando, né, o corpo técnico do Semetron, sim. Doutor, aí eu lhe pergunto, qual é a estrutura que o Semetron tem para enfrentar daqui a pouco um problemão que pode não acontecer, mas pode acontecer também? Não, pode acontecer, claro, né, com a cheia recorde, né, a gente não sabe qual é o controle total da população. Então, primeiro assim, eu acho que primeiro a informação, né, já é importante. Todos nós e os médicos, não só do Semetron, principalmente os que atendem unidade básica, pronto atendimento, eles têm que estar com essa noção do que está acontecendo na nossa cidade. Então, às vezes, até por conta disso, que aumenta o número de casos, porque a pessoa começa a pensar mais nesse assunto e começa a pedir mais o exame. Isso é importante também. Então, a gente tem que estar atento, né, no atendimento de qualquer pessoa que chegar, como a sintomatologia, uma sintomatologia que pertence a várias doenças, por exemplo, leptospirose, ou dengue, ou malária, ou uma infecção, a pessoa chega com dor no corpo, febre, mal-estar. Então o médico tem que estar pensando, será que ela entrou no mato? Será que não pode ser uma malária? Então vai pedir uma lâmina, vai pedir um hemograma, vai examinar bem essa pessoa e tomar as medidas cabíveis. Então tem que estar atento. Tem que estar de olho aberto. Tem que estar de olho aberto. O senhor é paulistano, da maior cidade do Brasil, e a gente vê na televisão essas cheias de verão aí que inundam São Paulo e transformam parte de São Paulo numa lixeira só. E isso aqui nós temos também. Não dá vontade de chorar, o senhor como médico? Meu Deus do céu, há quantos anos, 50 anos que isso acontece e nada muda? Olha, eu vou falar que no caso, por incrível que pareça, eu acho que de São Paulo ainda é pior que aqui. Porque em São Paulo, todo ano que chove, mostra na imprensa, aquela mesma rua que ele tem até um córrego Pirajussara. Isso. E aí, logo na sequência, os casos de leptospirose. Aqui, infelizmente, essa cheia, né, pelo que eu não estava esperada, mas eu acho que a gente vai ter que tomar medidas de agora, daqui para frente, o que fazer, né? Senão, porque tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que, nas fazendas aí, às vezes, inundam, tá tendo perda de criação, pessoas ficam isoladas, risco de choque elétrico, quer dizer, é uma situação periclitante, como eu diria. Deixa eu lhe perguntar sobre duas doenças que acontecem todo ano, mas que depois das enchentes pioram. Dengue e malária. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. A malária ela tem uma relação muito grande com a dengue também, e a malária, porque no ciclo do vetor, do mosquitinho, ele tem uma fase aquática, então ele precisa de água para se desenvolver. E quando você tem a cheia em área de rio que tem aquele remanso, naquele remanso a água fica limpa e mais calma. E ele já consegue se desenvolver ali. E depois, quando o rio baixa, principalmente em áreas de várzea, que é pior, porque conforme o rio vai baixando, vão ficando poças d'água. E essas poças são grandes criadouros, principalmente do mosquito da malária. E aí a pessoa tem que tomar cuidado, porque é a época que vocês normalmente têm alguns picos. Então a pessoa tem que estar bem ciente, se possível, drenar isso aí, evitar essas áreas até que seque essa poça e aí o mosquito não consegue se desenvolver mais. Os responsáveis pela construção das usinas aqui do Rio Madeira trouxeram algumas inovações no combate à malária. E pelo menos anunciaram durante longo tempo uma queda bem significativa no número de casos. Essas técnicas realmente ajudaram ou foi a própria natureza que foi diminuindo na medida que a gente avançou? Eu não tenho conhecimento específico do que era realizado nas usinas, mas de uma maneira geral, quando você tem áreas de construções, eles geralmente desmatam uma área muito grande, cercam, passam o que a gente chama do famoso fumacê, né? E teoricamente tem que ter uma vigilância de casos, porque a partir do momento que a pessoa está com malária, se um outro mosquitinho picar ela acaba também sendo um reservatório da doença. Entendi. Acredito que deve ter sido essas medidas. O que está acontecendo... Tem um mosqueteiro, aquele que
com um tipo de produto, né, que dura 10 anos. Isso, você... ajuda? Assim, eu não acho que, no nosso caso, não é muito eficaz, porque o nosso mosquito, ele fica dentro de casa e o mosquiteiro é só na hora que a pessoa está dormindo. E embora tenha períodos onde o mosquito pica mais, ele pica durante o dia todo. Só que é uma medida, o governo comprou mais de 150 mil mosquiteiros, distribuiu aí no estado todo, e inclusive a gente está fazendo um estudo, né? Aí eu sou médico, sou pesquisador, e fazendo uma comparação com os municípios que receberam e não receberam mosquiteiro para ver se tem diferença estatística, e não houve. Mas assim, eu acho que a gente tem que tentar ter medidas, né? Agora, a malária, de uma maneira geral, ela vem diminuindo nos últimos 10 anos, né? De maneira importante, e não tem uma explicação ainda. Não tem uma explicação de fato para o ocorrido, porque não houve nenhuma mudança, grandes mudanças no tratamento, uma mudança pequena no tratamento da malária falciparum, e essas medidas, mesmo mosquiteiro, faz 2 anos que colocaram, e essa tendência de diminuição, embora ainda seja muitos casos, porque no nosso caso, no nosso estado de Rondônia, da região norte, ainda o número final é grande, mas o que era em outrora, né, eu como plantonista, hoje eu estou na direção, mas eu sou médico e dei muito plantão no Semetron. Às vezes tinha dia lá no plantão de 12 horas que eu atendia 90, 100 pessoas com malária. Hoje em dia você às vezes está atendendo uma base de 5 pessoas, 6 pessoas, 7. Ou seja, diminuiu mesmo, né? E aí, por conta do que ninguém está gabaritado para falar. Uma coisa aqui, fazer um papel de advogado do diabo. Qual é a sua turma? A sua turma é de que o aquecimento global está mexendo com as coisas ou não? O aquecimento global, em relação à malária que você perguntou, você tem uma projeção do mapa do mundo, um avanço da malária por conta do aumento global, porque você aumenta a temperatura, o mosquito ele vai aumentar a área que ele pode viver, porque ele tem como qualquer ser vivo, ele tem uma característica de temperatura, altura, umidade. Conforme for aumentando a temperatura na Terra, o mosquito vem a aumentar a sua área de abrangência. Então, com certeza, áreas que já eliminaram a malária vão voltar a ter. Vão voltar a ter. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos aqui nossos, doutor, em relação ao que está acontecendo aqui nos nossos vizinhos. Principalmente na Bolívia, onde os rios realmente tiveram um aumento impressionante. Mais de 70 pessoas morreram, infelizmente. Centenas e até milhares de cabeças de gato que morreram afogadas, e essas carcaças, esse lixo todo está vindo para cá. Nós captamos água do Rio Madeira. Nós corremos algum risco, não? Não, a captação, se eu não me engano, é feita ali pela CAERJ ali, né? Eu acredito que tem algum tratamento ali, sim, né? Em relação a se vir algum conteúdo bacteriano, né? Eu acredito que de lá para cá, eu acho que isso aí acaba se diluindo. Agora, é um problema sério, né? E eu acho que esse problema de morte de animais, a gente está começando, talvez, a ter já aqui perto da nossa região. Porque tem, segundo informações, tem várias áreas isoladas aqui já no Rio Madeira. Me deu pena essa semana passada do secretário de Agricultura de Porto Velho, Leonel Bertolini, um cara trabalhador, competente, dedicado, cheio de planos. E aí ele foi andar por essa zona rural aqui de Porto Velho e ficou assim abatido mesmo. Nós já perdemos em torno de 60 milhões de reais de produção, e a tendência é que a produção dos ribeirinhos fique no zero esse ano. A gente vai sentir lá na frente. Aqui em Porto Velho já o quilo de farinha, dos ribeirinhos, já está R$9 o quilo. 9, ou seja, quase 8 vezes mais do que é. Bom, mas aí eu lhe pergunto, doutor, dentro das casas, vamos dizer, nas áreas que não foram atingidas pelas cheias, aqui em Porto Velho é mais área ribeirinha e tal, mas e as outras regiões correm risco também de ter algum tipo de doença? Correm, porque o aumento, por exemplo, você tem, no caso malária e dengue, por exemplo, mesmo que a água chegue só na população ribeirinha, o mosquito ele tem uma autonomia de voo de em torno de 400 metros. Certo. Então, o cara pode morar, sei lá, no Embratel, mas se você for botar uma linha reta... Ele tá lá. Na verdade, nossa cidade é uma cidade ribeirinha, né? A parte urbana mesmo, você pega do bairro Nacional, que é um bairro populoso e tal, um bairro completamente cheia ribeirinho. Histórica, lixo, área ribeirinha, falta de cuidado,
sem infraestrutura da cidade, aí nós estamos realmente... E aí o lixo entope a boca do lobo, que daí aumenta mais a... E entra nas casas. É uma situação difícil. Bom, nós temos em Porto Velho, em Ji-Paraná principalmente, às vezes em Jaru também, por causa do rio Jaru, uma cheia que não é tão violenta como aqui, mas esse ano já teve, inclusive, Rolim de Moura, por exemplo, teve dois temporais que inundaram a cidade. Essas pessoas que moram nessas áreas ribeirinhas, não tem como tirá-las definitivamente dali, doutor? O que depende disso? Depende das autoridades ou depende da pessoa que mora ali? Normalmente, na legislação, não é muito a minha área, mas você teria que preservar aquela, se não me engano, 100 metros, 50 metros do leito do rio. Mas, infelizmente, aí por uma série de motivos, as pessoas acabam morando ali, muitas vezes são pessoas geralmente desassistidas economicamente, culturalmente e tal. E é difícil depois que a pessoa está morando ser retirada. Morar no centro, por exemplo. Isso é o que acontece em Porto Velho, né? As pessoas que moram perto do rio, aí no centro da cidade, são retiradas. Ganham casas, às vezes até apartamentos. Quando baixa a água, eles largam tudo e voltam para a beira do rio. Existe, aí também tem mil, né? Às vezes até existem até fatores sociais mesmo, que às vezes eles foi criado ali, os vizinhos são conhecidos, né? E às vezes vai para outro lugar, né? É difícil, é uma situação que eu acho que as autoridades públicas e às vezes a própria legislação às vezes não pode, né, proibir ou tirar, né? É uma questão aí de... Eu queria lhe perguntar também sobre crianças, doutor, por causa da água, né? Tem muita gente que dá água do rio para os filhos beber. Né? Não deveria. Pois é. Hipótese nenhuma. O que o senhor orienta? Que orientação que o senhor daria? Olha, primeiro, evidentemente, você não deve dar água do rio. Né, e nem desses poços aí, amazônicos. Porque na nossa cidade, a cidade de Porto Velho, praticamente 90 metros do nível do mar. Então o poço, né, às vezes a grande maioria das casas aqui é poço, né, artesiano, semi-artesiano, e tem as fossas. E aí a chance de contaminação é muito grande. Então, mesmo que a água venha do poço, eu acho que a pessoa comprar um filtro de barro, ter o próprio hipoclorito de sódio que a própria prefeitura, né, entrega, é uma gota por litro, quer dizer, são medidas que são execuíveis, a gente consegue fazer, e que às vezes a pessoa, é besteira, né? Eu tomei a vida inteira água do rio e nunca aconteceu nada comigo. Mas mas você está arriscando, né? E normalmente criança, como eu já falei no primeiro bloco, a criança ainda está em desenvolvimento, inclusive do sistema imune. Então aí ela pode reagir de uma maneira pior e infelizmente ficar doente ou... Então, Sérgio, nós estamos indo para o fim. Eu queria, antes de encerrar, lhe perguntar quando uma pessoa deve começar a se preocupar que está com algum problema causado por tudo isso que nós discutimos. Daqui a pouco uma suspeita de uma doença mais séria ou alguma coisa mais simples. Quando ela deve dizer, poxa, eu preciso ir no Semetron? O Semetron, na realidade, é um hospital para os casos mais graves. Não que não, né, existe um pronto atendimento, mas a gente acaba dando uma selecionada. Por quê? Porque senão você acaba deixando de tratar o grave para tratar uma simples gripe, que pode ser tratado na unidade básica de saúde. Dentro da estrutura do SUS, o SUS ele é feito por níveis hierárquicos. Então o ideal é assim, sentiu qualquer... Eu acho que se a pessoa tiver uma dúvida, já está na hora dela ir. Porque vai no médico, se não for nada, ok, volta para casa, né, e segue as orientações. Então, normalmente, unidade básica de saúde, né, se tiver uma coisa média, ele já vai encaminhar para uma policlínica ou para uma UPA e, com por seguinte, depois para o Semetron.